Amanhã teremos simplesmente um grande clássico entre Botafogo e Flamengo no Maracanã. Jogo importantíssimo para as pretensões do Botafogo em 2025 em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque se o Botafogo ganhar, tira pontos do Flamengo, acrescenta mais 3 pontos na tabela e fica mais próximo ali do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Para quem sabe sonhar novamente com o título dessa competição. Mas como Renato Paiva vai escalar o time do Botafogo para esse confronto, é o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. A provável escalação do Glorioso. Vem comigo. Então, galera, já estamos aqui com a provável escalação do Botafogo para este confronto diante do Flamengo, no qual eu acredito que o técnico Renato Paiva não deve fazer grandes mudanças em relação ao time que venceu o Estudiantes pela Libertadores, até porque foi um jogo consistente do Botafogo, que o Botafogo conseguiu ali dominar a partida por grande parte do tempo. É um time do Botafogo que vem se entrosando, que vem evoluindo e que vem jogando bem com essa formação, esse 4-4-2, esse 4-2-4 de origem aqui do técnico Renato Paiva, no qual ele tem o John no gol. Na lateral direita devemos ter a manutenção do Vitinho como titular do Botafogo. O Vitinho cresceu demais com o Renato Paiva e isso é bem verdade, não só pelos gols que ele acabou marcando nessas últimas rodadas, mas também pelas atuações do Vitinho no completo, parte defensiva, parte ofensiva. Eu acho que ele tá conseguindo acrescentar muito ofensivamente ao Botafogo, tanto nesse corredor lateral, quanto também quando ele vai pelo corredor por dentro, e pode ser um problema pro Flamengo se o Botafogo decidir que, cara, também vou tentar ficar com a bola, também vou tentar te atacar, para o Flamengo conseguir marcar os avanços dos dois laterais do Botafogo, Vitinho e Alex Telles. O Botafogo deve ter Jair e David Ricardo formando a sua dupla de zaga, jogadores que foram muito bem consistentes, né, nesses últimos jogos pelo Botafogo. São jogadores jovens que estão adquirindo experiência com o tempo. O Jair é muito novo, o David Ricardo também é muito novo, mas são dois caras que já mostraram que não sentem pressão, conseguem sustentar bem essa pressão e fazer bons jogos. Então a gente espera que eles possam parar o ataque do Flamengo. É claro, o Flamengo também é um time muito forte, é um time competente, jogando no Maracanã, entre aspas, né, dentro de casa ali. O Flamengo tem o mando de campo desse jogo, é uma torcida mais do que 90-10 nesse clássico, mas eu acredito que o Jair e o David Ricardo vão segurar essa bronca aí atrás. Na lateral esquerda, o Alex Telles deve novamente ser o titular, e aí devemos ter essa dobradinha de novo do time do Botafogo, com Alex Telles e Cuiabano jogando aqui mais à frente. O Cuiabano se reencontrou no time do Botafogo como esse ponto. O Cuiabano já fazia bons jogos pela lateral, mas quando ele vai pra ponta, ele começa a ver uma veia mais artilheira dele, né? Um jogador que marca gols, e o Cuiabano tem muita força, então devemos ter um duelo muito interessante entre Cuiabano e o Wesley. Em grande parte das partidas, o Wesley sobe muito para o campo de ataque e acaba deixando espaço, e o Botafogo tem Alex Telles e Cuiabano, então com certeza o Felipe Luiz vai ter que, cara, bolar alguma coisa para parar esses pontos do Botafogo, tanto o Cuiabano quanto o Arthur também, que vai jogar pelo outro lado. Quanto também o Arthur, que vai jogar pelo outro lado, e a gente pode ter aquela movimentação do Arthur, né, flutuando bastante pelo campo, saindo aqui da ponta pelo lado direito, vindo jogar por dentro, vindo jogar do outro lado também, tentando gerar jogo. É um jogador que tá com muita confiança e vem crescendo o futebol do Arthur. Jogo após jogo ele vem evoluindo, marcando seus gols, dando suas assistências e já vai se tornando um dos protagonistas do time do Botafogo. E aí, se o Arthur conseguir decidir um clássico contra o Flamengo, é algo que deixa o jogador maior ainda e mais confiante e com muita moral com a torcida. Então, Cuiabano e Arthur devem ser os pontas do time do Botafogo, e sempre com aquelas alternativas no banco de reservas, do Jefinho, do Nathan Fernandes, do Santiago Rodrigues já está à disposição, apesar de não ter entrado nesses dois últimos jogos. O Santos está à disposição e em algum momento vai ser utilizado. Eu acho que ele ainda não está utilizando o Santiago Rodrigues, mas realmente pela questão física e também por conta de não ter tanta necessidade, eu acredito. Mas em breve devemos ter o Santos Rodrigues voltando a atuar com a camisa do Botafogo, nem que seja alguns minutos. É um jogador que foi comprado de forma cara pelo Botafogo, existe muita expectativa interna e também existe expectativa da torcida do Botafogo no futebol do Santiago Rodrigues, que uma hora vai desabrochar, não tenho dúvidas disso. E aí ele deve ter uma dupla de volantes com o Gregory e Marlon Freitas, o Gregory sempre fazendo esse papel de pegada no meio de campo, e o Marlon Freitas está vendo uma fase assim que, cara, é espetacular. O Flamengo vai ter problemas para marcar o Marlon Freitas se deixar espaço, deixar essa bola descoberta, o Marlon Freitas perfilar o corpo e encontrar os lançamentos. O Flamengo gosta de jogar com a linha muito alta, o Flamengo pode perder o jogo em contra-ataques do Botafogo, não tenho dúvidas disso, porque o Botafogo tem jogadores muito fortes para contra-ataque, não só o Cuiabano e o Arthur, mas o Igor Jesus
prende muito bem, faz muito bem essa parede, é aquele atacante que segura zagueiro, que o zagueiro sabe, cara, se descuidar do Igor Jesus um segundo pode ser fatal. E aí podemos ter novamente o Juan Cruz jogando como titular no time do Botafogo, sendo esse segundo atacante, mas com muita circulação, né? O Juan Cruz para puxar a marcação dos zagueiros, cai por uma ponta, cai pela outra, abaixa também aqui para jogar com o meio em alguns momentos, e é mais um jogador que vai ganhando confiança aos poucos, o Juan Cruz, um cara que chegou muito contestado ao Botafogo, então já tem uma pressão maior em cima dele do que se fosse uma contratação renomada, podemos dizer, que tivesse muita moral da torcida. Ele já chegou muito questionado, o Juan Cruz, por conta das outras passagens dele entre os clubes do futebol brasileiro, mas aos poucos vem ganhando seu espaço, é um jogador que pode ser importante. Quais são as outras alternativas que teria o técnico Renato Paiva para esse jogo? Tirar um dos atacantes, povoar o meio de campo com, quem sabe, mais um meio campista, mais um volante. Ele já fez isso em jogos contra o Palmeiras, por exemplo, que ele precisava de meio de campo mais combatedor, ele colocou o Patrick de Paula, é uma alternativa, mas eu não acredito que ele vai abrir mão desse time jogando com dois atacantes, até porque vem dando certo. E é aquela história, o time que tá ganhando não se mexe, ao menos que ele entenda taticamente que ele colocar mais um meio campista, mais um volante, pode corrigir alguma, digamos que, vulnerabilidade do time do Botafogo nesse jogo e tentar realmente jogar mais espetado em contra-ataque somente aqui com um trio. Ele já fez isso em algumas partidas e quem sabe pode repetir, mas eu manteria essa escalação aqui. Eu acho que é um time que tá equilibrado, que tá gostando de jogar junto, apesar da dificuldade do jogo. Eu vejo o Botafogo assim, sempre muito confortável de jogar no Maracanã contra o Flamengo. Vai ser um clássico bem disputado, eu acredito, dentro de campo, duas boas equipes e que a gente espera que tenha um futebol bem jogado, que seja decidido nisso daqui, ó, na bola. Quem jogar melhor, vencer a partida. Quem tiver a melhor estratégia, vencer essa partida. Mas é isso, cara. Se vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando a vocês, amanhã teremos o pós-jogo aqui no canal de Botafogo versus Flamengo, com toda a análise aqui completa pra vocês. Então você tem que fazer o quê? Tem que se inscrever aqui no nosso canal. Primeiro que você vai ajudar a gente a bater essa meta de 300 mil seguidores até o final do ano. E provar também que a torcida do Botafogo é muito grande. Então se inscreve aí no canal. E compartilhe nosso vídeo nos grupos de Botafogo e de WhatsApp, que você também está nos ajudando. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!